Eduardo Horácio aqui na bancada, a partir de agora para entrevistarmos o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Prefeito, obrigado pela presença aqui na 730, bem-vindo a Goiânia, e aqui é o primeiro tempo da notícia, bom dia. Bom dia, Rubens, um prazer estar aqui em Goiânia, com você, com seus companheiros, seus ouvintes, para fazer um debate bom aqui sobre política, sobre cidade, sobre educação. Enfim, você define o tema aí, que a gente enfrenta. Vamos começar falando sobre o que o senhor vai falar, né, daqui a pouco na palestra, nesses debates que são realizados. Ótimo. O que o senhor vai falar? Bom, na verdade eu participei de um debate ontem, do Encontro Nacional de Estudantes de Economia, para falar sobre a economia da cidade. Você sabe que as cidades estão crescendo muito no mundo inteiro. E uma nova ciência se desenvolveu, que é como pensar a cidade do ponto de vista econômico, no seu lado organizacional. Você tem que organizar a cidade de maneira tal a que ela seja cada vez mais funcional. E os economistas estão entrando no ramo da economia da cidade com muita força, no mundo inteiro. Então, o debate ontem na Universidade Federal de Goiás, no âmbito desse encontro, foi sobre a economia da cidade. E hoje, na Assembleia Legislativa, nós vamos conversar um pouco sobre democracia. Esse momento crítico que o Brasil está vivendo, né? Um momento muito delicado da nossa vida nacional, e nós vamos falar um pouco sobre a questão da democracia. Kleber Ferreira. Prefeito, na economia da cidade a gente viu o capital avançando com muito vigor sobre questões simples. Por exemplo, a gente não consegue andar na maioria das cidades sem ter a visão poluída. Aqui em Goiânia tem isso, a visão poluída por letreiros luminosos, faixas, aquela coisa toda, com o vigor da venda. Qual é a opinião do senhor acerca dessa situação das cidades? Olha, lá em São Paulo, o meu antecessor, o Gilberto Kassab, ele aprovou uma lei disciplinando a ocupação das fachadas com letreiros e tudo mais para valorizar a arquitetura dos prédios, resgatar muitos prédios históricos da cidade e diminuir a poluição visual, com bons resultados. Uma boa lei que foi mantida por mim, pelo meu sucessor, e deve prevalecer por muitos e muitos anos à frente. A ideia de preservar as fachadas dos prédios. Então, essa coisa da poluição visual é muito importante tratar. Uma cidade precisa ter um horizonte, né, mínimo, né, precisa ser agradável você sair à rua, andar pela cidade, favorecer. A gente tem de ver, além de ofertas de produtos e nome de empresas, outras coisas da cidade. Exatamente, exatamente. Sobretudo aqui, Goiânia tem prédios históricos, tem arquitetura, tem uma arquitetura que deve ser valorizada, de prédios antigos. Tudo isso precisa ser resgatado. A cidade não pode estar à mercê só do dinheiro, né? A gente acha importante que haja investimentos na cidade, que haja construção, que haja comércio, tudo isso é muito importante porque dá vida à cidade. A cidade não se sustenta sem isso. Mas isso não pode estar em primeiro lugar a todo tempo. Às vezes você tem que subordinar a lógica dos negócios à convivência humana, né? Então você tem que valorizar os aspectos do encontro na cidade, né? O centro de Goiânia é patrimônio nacional, né? Sim, só que só os prédios públicos é que tem incentivo, que tem de fato uma política para manutenção dessa arquitetura, Art Deco. Como é que o senhor vê a possibilidade de se convencer empresários, por exemplo, já que não há essa obrigação aqui, pelo menos? Não, aí você tem que aprovar a lei de incentivos, né? Eu aprovei um plano diretor na minha gestão que estimula os empresários a preservar áreas tombadas, mesmo quando ela é privada. Você troca o potencial de aproveitamento de um prédio tombado, você troca o potencial de aproveitamento e com o recurso dessa troca você preserva o patrimônio que você mantém. Ou então você doa para a prefeitura o patrimônio tombado e em troca você recebe potencial construtivo para utilizar em outro empreendimento, não naquele empreendimento tombado. Então tem formas e formas de você valorizar o espaço urbano, o espaço público. O incentivo é fiscal? É potencial de aproveitamento do terreno, é o direito de construir. Porque em São Paulo, você não pode construir um prédio sem comprar o potencial construtivo. Você é obrigado a pagar para a prefeitura para subir uma torre, né? Você compra o potencial construtivo.
Se você tem uma área tombada, você pode receber isso a título de indenização e vender no mercado o potencial construtivo e usar o dinheiro para preservação. Isso é perfeitamente possível. E como a gente vai tornar esse debate, prefeito, visível, nacional, já que a gente está falando aqui regionalmente, como é que a gente vai fazer para que isso ganhe corpo? Porque nós estamos falando de Goiânia, porque nós vivemos aqui em Goiânia, amamos Goiânia, né, e tudo mais. Mas é uma questão nacional. Como que a gente vai fazer para que esse debate fique nacional e que nas cidades a gente veja pessoas, a gente veja prédios históricos, a gente veja o traçado urbano, a gente não veja só ofertas em nome de loja e painéis imensos? Na verdade, o debate sobre resgate do espaço público, ele é local. Não tem como não ser local. Em São Paulo, conforme eu te disse, nós aprovamos um plano diretor para 2030. Uhum. E ele foi considerado pela ONU um dos mais arrojados do continente. Então, ali você tem um paradigma novo de como tratar a cidade. Do ponto de vista de mobilidade, transporte público, do ponto de vista da preservação cultural, do ponto de vista da destinação de resíduo sólido, né? Como é que você trata o lixo, como é que você trata a iluminação pública. Então você tem um plano diretor em São Paulo hoje que é um dos mais modernos da América Latina. Então a gente tem que trocar experiências, né? Goiânia ensinar São Paulo ensinar Goiânia, e a gente vai construindo um marco regulatório para as cidades mais moderno. De novo, cidade é para as pessoas, cidade é para o convívio das pessoas. Isso tem que estar em primeiro lugar, né? Estamos em ano de revisão do plano diretor aqui em Goiânia. Então, eu tenho certeza que o plano diretor de São Paulo, que foi aprovado em 2014, pode inspirar algumas normas aqui para Goiânia. Não todas, mas algumas, né? Porque nem tudo é idêntico, né? Cada cidade tem a sua história, né? Num texto recente da revista Piauí, que o senhor escreveu na revista Piauí, acho que tem uns 2 meses, o senhor faz críticas, faz autocríticas em relação ao PT, ao governo Lula, ao governo Dilma. Uma das coisas que o senhor fala lá é que nas reuniões como prefeito de São Paulo com a presidente Dilma Rousseff, não existia ali um segundo sequer de relaxamento, né? Era sempre uma reunião tensa. O senhor mesmo fala lá que depois da eleição para prefeito de São Paulo foi até uma ducha de água fria a primeira reunião com ela. O senhor acha que esse perfil pessoal da presidente Dilma Rousseff ajudou no impeachment dela, ajudou nesse estressamento da relação dela com o Congresso, quando a popularidade dela fica ruim? O senhor acha que existe essa questão, por exemplo, do impeachment, ou não? O senhor acha que esse tipo de crítica, a crítica que tem que ser feita ao PT de outra forma? Olha, acredito que não, né? Você vê que eu fui muito transparente ao escrever aquele texto, e de fato, cada presidente tem a sua personalidade, né? O presidente Lula tem uma, o presidente Dilma tem outra. E eu trabalhei 6 anos com o Lula, fui ministro do Lula quase 6 anos. Aliás, eu estava ontem aqui na Federal de Goiás e eu pude constatar que todo aquele plano de expansão se tornou realidade. Quando eu assumi o Ministério da Educação, a Federal de Goiás tinha 13 mil alunos de graduação e pós. A mesma Federal, depois da ampliação, está com 32 mil alunos de graduação e pós. Lembrando que metade desses alunos agora veio de escola pública e a questão do indígena, do negro, foi observada. Ou seja, mudou totalmente a universidade. Ela triplicou de tamanho, com mais pluralidade, mais diversidade. Então, eu estou resgatando isso porque aconteceu muita coisa boa, que a gente às vezes até esquece em função da crise que nós estamos vivendo. Então, a presidente Dilma tem uma personalidade muito forte, muito... ela é uma mulher, até pelo fato de ser mulher e ter que se impor num mundo masculino e às vezes hostil, ela tinha uma personalidade muito forte. Agora, eu acho que não tem nada a ver o impeachment com a personalidade dela. Porque, na verdade, essa personalidade dela dura, ela estava mudando algumas práticas em Brasília que não foi bem recebido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele acha que, porque tem um mandato lá, o deputado senador, ele tem direito a tudo. E não é assim, né? Ele tem lá o mandato dele, tem o
respeito à institucionalidade, mas muitas vezes o Congresso usa de chantagem para abrir espaço no governo federal e nem sempre atendendo os melhores interesses da comunidade. Então, às vezes, você tem que ser duro. E combinar isso com composição de maioria não é uma coisa simples. Então, a primeira mulher que assume a presidência da República, se ela não bota lá a cerquinha dela, o povo invade, entende? Então, eu não critico ela por isso, não. Apesar de ser difícil, né, um convívio com uma pessoa tão rígida, mas eu não critico ela por isso, não. Isso é uma virtude dela, não ter admitido determinadas posturas. E, justamente por algumas das suas virtudes, ela acabou se indispondo com alguns parlamentares, notadamente o Eduardo Cunha, que efetivamente foi o grande artífice do afastamento da Dilma. Se não fosse o Eduardo Cunha, não teria impeachment. Né? E hoje você tem o afastamento de uma presidente eleita em proveito do Temer, que está nessa enrascada, como bem colocou o Kleber, e o Cunha está na cadeia. É essa a situação do Brasil. Então nós quebramos a ordem institucional com as fraturas todas conhecidas, não nos entendemos mais. Depois da eleição de 2014 o país se desentendeu completamente e nós estamos vivendo esse drama até hoje, sem reencontrar o rumo do desenvolvimento vivido durante mais de 12 anos. Nós vivemos 2013, 2014, o melhor momento da história do país. Mas o senhor concorda que aquele plano de longo prazo no poder do PT não foi bem elaborado ou bem executado? Aquele 25 anos de poder, de 20 anos de poder, aquela coisa. Nunca ouvi falar desse plano. A gente ouve aqui, a gente ouve aqui sempre assim, das entrevistas que fazíamos, a gente faz muita entrevista com o PT, com todos os partidos, passa muito tempo atrás. Da onde se tirou? Tem um documento chamado... Não tem nenhum documento, eu não conheço nenhum documento. A gente Nem tem eu. nas ações, né? Onde o PT errou? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, muito mais acertou do que errou. Eu falo pela minha área. A área da educação no Brasil nunca viveu o que viveu durante o meu período de Ministério da Educação. Você não tem uma cidade desse país hoje sem a presença da Rede Federal de Educação, ou uma universidade ou um Instituto Federal. Todas as cidades com 50, 100, 200, 500 mil habitantes, você tem a presença do Ministério da Educação. Aqui, Aparecida de Goiânia, não é uma cidade pequena, né? Uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Não tinha um equipamento federal em Aparecida de Goiânia. Eu sentei com o Maguito Vilela, que não é do PT, é do PMDB. Eu era ministro, ele era prefeito. Decidimos abrir um campus da Federal, lá em Aparecida de Goiânia. E está lá, está em obras. A coisa está andando, já tem professor, já tem curso, já tem... Né? Pega aqui o interior de Tem Goiás. o Instituto Federal lá também. Também, porque são 500 e tantos, 600 mil habitantes. Como é que não vai ter presença federal? Então, mais acertou do que errou. Agora, errou? Lógico que errou. Em 12 anos, eu acho o seguinte, a virada da economia em 2014 foi muito abrupta. Porque depois da crise mundial de 2008, toda a tarefa do governo federal era não deixar a peteca da economia cair. Porque veio uma crise internacional muito forte, e o Lula, sobretudo, queria segurar emprego e controlar a inflação, não deixar essas duas coisas saírem dos limites. E eu penso que na virada do primeiro para o segundo mandato da presidente Dilma, houve um erro de condução da política econômica. Quando o Joaquim Levy assume o Ministério da Fazenda, ele promove uma guinada de 180 graus. Então trocou de A para Z a política econômica. E isso provocou, da parte do empresariado, uma perplexidade. E os empresários recolheram os investimentos. Né? Então isso foi um momento, na minha opinião, um momento dramático. Essa virada do primeiro mandato para o segundo mandato da presidente Dilma. Só que aí o que aconteceu? A oposição aproveitou a vulnerabilidade e entrou com aquelas pautas bomba no Congresso Nacional, aprovando despesa, como nunca na história. Começaram a aprovar plano de carreira, reajuste salarial, só pauta bomba, o Eduardo Cunha. E aí começou a minar a base de sustentação da Dilma. Então ele aproveitou um erro dela, que aconteceu. E a articulação não era das melhores, né? E a articulação era péssima, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu uma guinada econômica com uma sabotagem de um sujeito que está preso, né?
Perfeito. em função do caráter destrutivo desse senhor. Né? O Partido dos Trabalhadores fazendo agora esse ciclo de debates, né? O senhor participa agora, daqui a pouco, na Assembleia Legislativa. Qual é o caminho para o PT a partir de agora? E pegando a pergunta do Kleber, né? O senhor falou sobre erros ou acertos do PT no governo, mas e junto à opinião pública, digamos assim, né? A imagem que o PT tem hoje, e tem que lutar também contra esse desgaste. Foi um erro também. O Partido Progressista, o PP, é o partido que tem mais filiados envolvidos na Operação Lava Jato. Sim. Mas o PT também tem muitos, né? Também houve o caso do Mensalão. Esse envolvimento de membros do partido e com cargos importantes no governo federal não prejudicou demais a imagem do partido? Prejudicou demais. Uma coisa que mudou de 2016 para 2017 foi o fato de que a Operação Lava Jato liberou as informações a respeito dos outros partidos. Então hoje se sabe que a cúpula do PSDB está toda envolvida em corrupção, né? A cúpula do PMDB está toda envolvida em corrupção, a julgar pelas delações. E aí eu faço um parênteses. Nem tudo que é dito em delação é verdade. Né? Muito empresário, para se safar, acaba aumentando muito a responsabilidade da classe política para se desonerar. Ele é eu acho que foi o caso do Léo Pinheiro, em relação ao triplex. Olha, eu creio que essa história do triplex, com toda sinceridade, não para em pé. Porque eu trabalhei no mercado imobiliário. Antes de entrar na política, eu tive construtora e incorporadora. Eu nunca vi ninguém lavar dinheiro, nunca vi, na minha vida, ninguém lavar dinheiro trocando um apartamento tipo por uma cobertura sem pagar a diferença. Não existe esse procedimento no mercado imobiliário. Imagina que você tem um apartamento tipo, que custa R$500 mil. A cobertura custa R$1,5 milhão, suponha. Você troca um pelo outro sem pagar a diferença? É assim que se lava dinheiro no mercado imobiliário? É óbvio que não. Então a tese da sentença, com todo o respeito ao juiz Moro, cujo trabalho eu aprecio, mas nem todo mundo é infalível, né? As pessoas não são infalíveis. Mesmo uma pessoa bem intencionada pode falhar. Para isso que existe tribunal, para reformar a sentença do juiz. Eu acho que a peça é frágil nesse caso. Pode ser que em outro ache uma prova, mas nesse caso específico, sinceramente. E aqui não se trata de ter amizade, gostar de A, B ou C. Se uma pessoa do PSDB for condenada injustamente, eu vou lamentar. Porque o embate político é sobre ideias. O embate político é sobre visão de país. O embate político é sobre projeto. Você não pode torcer para o seu adversário ser condenado injustamente para te facilitar a vida política. Não faz sentido isso. Então, se amanhã o Temer provar inocência, o Aécio provar inocência, o Serra provar inocência, tanto melhor. Agora, eu acho que nós estamos transformando a justiça num fla-flu. Isso não é bom. A justiça não tem que olhar para a opinião pública para julgar. Ela tem que olhar para as provas. Não é? Senão a gente faria plebiscito como no tempo de Jesus Cristo, que foi para a cruz no plebiscito. Né? Fez o plebiscito. Quem crucifica? Escolheram o cara errado para crucificar. Né? Então não é assim que a justiça deve proceder. A justiça tem que proceder com base nos fatos. O fato narrado não faz sentido. Ninguém lava dinheiro dessa maneira, trocando um apartamento que vale X por um apartamento que vale 3X sem pagar a diferença. Então o que o PT vai lutar? Para reverter essa decisão e garantir a candidatura do presidente Lula. Agora, o PT também tem que fazer o que os outros partidos também precisam fazer, que é mudar a governança do financiamento de campanha. O financiamento de campanha não pode ser o que é. Sai todo mundo pedindo dinheiro para todo mundo, como se, fosse a casa da mãe do Joana, e prometendo coisa. Não é assim. Tem que ser só público? Eu acho que primeiro só devia ser público, porque misturar empresário com política dá nisso aí. Então faz um fundo, sai mais barato fazer um fundo público moderado, né? Sai mais barato fazer um fundo público moderado e financiar a política do que permitir que as pessoas interajam com o dinheiro dessa maneira. Mesmo com essa tirada do financiamento por empresas, agora na melhorou muito, só... melhorou muito. A eleição de 2016 já foi muito melhor do que a de 2014, em função da proibição das empresas financiarem a política. Então, onde tem o empresário, ele deturpa a democracia. Não tem como, entende? Ele vai lutar pelos interesses dele. Ele não vai lutar pelos interesses da população.
Se o presidente Lula não pudesse ser candidato a presidente, o senhor toparia ser candidato ou acha que o PT deveria abrir mão de lançar candidatura, apoiar, por exemplo, Ciro Gomes? O que o senhor pensa sobre isso? Estaria pronto para a candidatura presidencial, como o próprio Lula já cogitou algumas vezes? Olha, na verdade, o PT, desde 2010, ele tinha o plano, o presidente Lula chegou a me falar isso pessoalmente, que ele tinha o plano em lançar um candidato de outro partido em 2018. Ele entendia que o ciclo do PT terminaria em 2018. A ideia original, que chegou a ser cogitada muito abertamente até, eu diria, era de que o Eduardo Campos fosse o vice da Dilma e pudesse vir a ser o candidato a presidente com o apoio do PT em 2018. Mas ele se antecipou e se lançou candidato em 2014. Infelizmente, perdemos um grande quadro político. Eu perdi um amigo naquele acidente aéreo, que envolveu o Eduardo Campos. Então foi uma tragédia aquilo, foi muito ruim para o país, mas o fato é que havia a pretensão de apoiar um candidato de fora do PT em 2018. Só que as coisas se precipitaram de uma forma que eu realmente não sei dizer o que vai acontecer em 2018. A nossa expectativa é de que, em virtude da fragilidade da sentença, ela venha a ser reformada e o presidente possa concorrer. Nós não estamos trabalhando com outra hipótese. Ninguém está trabalhando... Não tem plano B nem nos bastidores ali? Olha, se tivesse plano B nos bastidores, vocês jornalistas saberiam, porque não tem segredo em política. Ninguém consegue manter segredo mais do que 24 horas. A gente está sabendo que o senhor é o plano B. Assim, nos bastidores do jornal. O senhor tem 54 anos, certo, Pepito? Completados agora em janeiro, não é isso? Eu estou com 54 anos completados em janeiro. Embora não pareça, já cheguei lá. Pois não parece não. O senhor está igual eu. Prefeito, com 54 anos, quantas militâncias políticas? Eu nasci desde os 20 e poucos. Pois é. Fui presidente do centro acadêmico, então faz tempo que eu... Pois é. O senhor está pronto, caso o PT fala... Fernando, é você. Não, mas não existe essa possibilidade. Existe, o senhor falou para a gente falar aqui o que ele está sabendo no bastidor. Essa possibilidade, ela é comentada em todas as rodas políticas. Mas comigo não. Assim, a gente está comentando com o senhor agora. Não, mas você não é do PT. Não, mas eu sou jornalista aqui, represento o povo que vota. Põe a Cátia Maria para falar. Que não vai, então. Vamos conversar com o presidente. Rubens Ottoni ali também. Mas é impossível, Haddad? É o que eu estou te Não falando. dá para dizer que é impossível em política, tá? Não, mas veja bem, você está me perguntando o que de concreto está acontecendo. Você tem medo de soar com deslealdade. Eu estou te dizendo que de concreto isso não existe. O de concreto que existe, eu estou falando assim, de quem está convivendo por dentro. Se não existe essa conversa dentro do PT. Não existe mesmo. E também pode parecer deslealdade ao presidente Lula nesse momento. Porque é o seguinte, você tem uma pessoa com 30% de intenção de voto. Você tem uma pessoa cuja rejeição está caindo em função da defesa que está fazendo da sua biografia. Tem uma pessoa que saiu com 83% de aprovação depois de 8 anos de mandato. E que tem os desafios que tem pela frente, e todo mundo acha justo que o Lula se defenda numa campanha e que o povo o julgue. É isso que ele quer, é um direito sagrado de uma pessoa defender sua própria honra, defender um projeto que ele defendeu durante 40 anos de vida pública. Então é uma coisa pela qual eu acho que todo mundo tem que torcer. Que ele possa... quem é contra o Lula, vota em outro candidato, não tem problema nenhum. Agora, querer tirar ele do páreo, com um processo realmente cheio de fragilidades, eu acho uma coisa deselegante, entendeu? Para o país, ruim para o país isso. Para que fazer isso, entendeu? Usar a justiça na política. Não é bom. Você tem 100 juristas escrevendo agora, nesse momento estão escrevendo um livro contra a sentença que foi proferida. 100 juristas. Como é que você regimenta 100 juristas para escrever um livro contra uma sentença se não houver base, fundamentação para isso? É o que eu estou falando. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém que errou. Pode ser meu irmão, minha mãe, meu pai, não importa. Eu acho que errou. Tem tanta gente pagando pelo que não fez, os 600 mil presidiários, aí está cheio de inocente e está cheio de culpado. A gente tem que buscar a justiça, independentemente de quem seja. Mas isso tem que valer para todos. Inocentar ou
responsabilizar de acordo com as provas obtidas. E não pode ter dúvida numa condenação. Ah, eu acho. Não tem eu acho numa condenação. Tem certeza. Então a gente precisa resgatar isso no Brasil, não é proteger ninguém. Até porque ele não está eleito. O senhor me deu a oportunidade, Ele para aberto como o senhor é, para fazer uma pergunta. O senhor é advogado Sim. e é economista, né? E aí o senhor é graduado em Direito, doutor mestre em Economia e doutor em Filosofia, é isso? É isso. Áreas diferentes. Pois é. O senhor está falando em justiça. É justa essa fortuna que o Lulinha tem? Eu não conheço a vida do... Você está falando do filho do Lula? Eu não tenho... não sei. Eu não conheço a vida dele, não tenho relação com ele. O senhor não tem essas informações que a imprensa traz? Disseram que ele era dono, inclusive, da JBS, né? Tem O uma Lulinha. sociedade lá. Aí, Agora descobriu que não é. olha, posso falar uma coisa para você? Fique à vontade. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente fala dos outros e dá a impressão que a gente está querendo proteger quem quer que seja. E a pior coisa que pode acontecer para o ouvinte é achar que eu estou aqui para fazer defesa de coisa errada. Eu vou falar de uma coisa a meu respeito. Né? Em 2015, apareceu um empresário que eu conhecia superficialmente, dizendo que tinha pagado uma conta da minha campanha. Né? Ele apareceu lá dizendo isso. E eu falei, olha, da onde saiu essa história, né? Porque eu conheci o cara, mas não sabia nada daquilo. Mas, hoje no Brasil, a palavra de um empresário corrupto vale muito mais do que a de um político honesto. Muito mais. Eu sou professor universitário, eu vivo do meu salário, meu patrimônio é exatamente o mesmo de 16 anos atrás, um apartamento, certo? Eu herdei uma casa do meu pai que faleceu. O que eu tenho está na minha declaração de imposto de renda e eu vivo do meu salário. Eu dou aula para pagar minhas contas. Se eu não entrar numa sala de aula e dar uma aula, eu não tenho como pagar meu mês de despesa. Então essa é a minha vida. Mas apareceu esse cara dizendo, paguei uma conta do Haddad em 2012. Uma gráfica que ele não declarou para a Justiça Eleitoral. Tá certo? Certo. Agora, 2 semanas atrás, acharam o tal dono da gráfica. Acharam o cara. Uhum. Finalmente. Né? Porque está todo mundo atrás do sujeito. O sujeito falou, não, de fato eu recebi esse recurso, mas eu não prestei. Eu não prestei serviço para a campanha do Haddad em 2012. O serviço que eu prestei, ele declarou para a Justiça Eleitoral, foi R$300 mil. Mas essa conta que o empresário falou que pagou do Haddad não é do Haddad. Por que o empresário mentiu? Porque eu suspendi uma obra dele no começo da gestão. No começo da minha administração, eu suspendi uma obra superfaturada desse empresário. E ele, para se vingar, como ele pagou uma conta, ele quis envolver meu nome nesse negócio. Ou por ignorância ou por má fé. Um dos dois. O fato é que levou 2 anos, foram 2 anos para acharem o sujeito para esclarecer os fatos. E aí, quem é que vai pagar pelo estrago que fizeram? Quem é que vai resgatar? Eu sou professor universitário, eu tenho 2 filhos, eu tenho que entrar numa sala de aula, olhar para a cara de 80 alunos e com dignidade transmitir conhecimento. Não é assim que funciona a vida de um professor? Quem é que vai resgatar o estrago que esse desgraçado fez? Um corrupto, confesso, um homem que enriqueceu às custas do povo, está com uma tornozeleira eletrônica dentro de casa, vivendo uma vida de rei, porque todos eles continuarão vivendo vida de rei nas suas mansões. E aí? Vai acontecer o que com ele? Essa é a pergunta que eu te faço. E como isso está acontecendo isso em várias situações? O senhor acha que esse exemplo que o senhor deu... Eu estou dando um exemplo, não. Eu estou dando um fato concreto que está comprovado nos autos. Já não tem mais discussão a respeito. A pergunta que eu te faço é, eu dediquei 16 anos da minha vida ao país, como ministro da Educação, como prefeito de cidade. Graças a Deus sou responsável pela maior inclusão educacional da história desse país. Nunca o filho do trabalhador chegou tão fácil a uma universidade pública ou particular, pelo ProUni, pelo FIES, pelo SISU, pelo Enem, pelo que você quiser. Nunca tantos puderam estudar e chegar pela primeira vez nas suas famílias a uma universidade. Depois de 16 anos, chega um cara corrupto, confesso, malandro, vigarista, mente, leva 2 anos para você corrigir a mentira
E quem é que vai pagar por isso? Essa é a pergunta que eu te faço. É lamentável, sem dúvida. Então a gente fala um pouco indignado assim, porque a gente chegou num momento em que qualquer bandido tem fé pública no Brasil. A gente já está próximo aqui do... Bandido tem fé pública e quem tem uma vida honrada não tem? Por quê? Prefeito, Então bota quem for na minha frente aqui para discutir o que quer que seja a respeito de ética e moral. Eu quero ver quem tem moral para discutir comigo, desses empresários vigaristas aí. Última pergunta de Eduardo Horácio. O senhor, como ministro da Educação, tentou avançar no combate à homofobia, mas aí logo rotularam a história lá de que era kit gay, aquelas coisas todas, e a partir dali, eu não sei se é a partir dali, surge muita gente no Brasil que estava um pouco assim, enrustida, mais à direita, de extrema direita. O senhor até chama de proto-fascista, né? Começou saíram do armário. Saíram do armário e começou a ter muita... gente que passou a ser muito ouvida e passou a ter muito seguidor. A gente vê os índices aí do Bolsonaro como possível candidato a presidente. Só acho que tem um retrocesso nisso no Brasil, em vez de ter avanço, a gente teve retrocesso. E como combater esse tipo de Olha, o Brasil é um país cuja intolerância está aparecendo nos discursos de alguns políticos. Não era assim. O Brasil sempre foi... perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Mas o Brasil sempre foi muito intolerante. Nós sempre fomos muito intolerantes com a mulher, fomos muito intolerantes com o negro, fomos muito intolerantes com a comunidade LGBT. Só que essa intolerância nunca teve expressão política. Nunca nenhum político tinha coragem de subir num palanque para falar mal de mulher, para falar mal de negro, para falar mal de gay. Nunca ninguém teve coragem de fazer isso. Mas a intolerância existia. O que mudou foi que esse pessoal agora, como você disse, saiu do armário, sobe num palanque. Esse sujeito chegou a dizer que parece que ele tem 4 ou 5 filhos, e o último filho dele, ele disse que errou, porque nasceu uma mulher. Esse rapaz, esse senhor, eu nem menciono o nome dele, falou que errou porque nasceu uma mulher. Olha, eu vou dizer para você, eu sou pai de uma menina. Eu agradeço a Deus todos os dias que Deus me deu um filho e uma filha para criar. Porque não tem uma bênção maior para um homem do que ser pai de uma mulher. E esse sujeito disse que falhou na concepção de um filho porque nasceu mulher. Não se brinca com isso. Pois é, mas como que se combate? Não se brinca com isso. Forma? Esse sujeito é um desqualificado de falar uma coisa dessa. É um desqualificado, porque a mãe dele é mulher. A filha também, né? A esposa é mulher. Como é que uma pessoa fala uma coisa dessa e as pessoas apoiam um sujeito desse? Então, ouvinte, para pensar 2 segundos sobre o que nós vamos fazer do nosso país. Se alguém que trata assim uma mulher tem a dignidade para assumir o mandato de presidente da República. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, muito obrigado, Fernando, pela presença aqui na 730. Bom dia, bom debate daqui a pouco. Grande abraço para vocês. Para não falar que eu não vou considerar nada, o seu grande legado como ministro da Educação, grande mesmo, foi o Plano de Desenvolvimento da Educação PDE. Muito obrigado. Parabéns, aquele lá, meu parabéns mesmo. Destaque da entrevista com Fernando Haddad, ouvinte confere daqui a pouco acessando o portal 730.com.br. Se você não acompanhou a íntegra da entrevista, ela em áudio estará no portal 730 e em vídeo também no facebook.com/rádio 730. Fizemos a transmissão ao vivo.